parando sem força e vigor na palavra para vencer no ar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, tudo já venceu. Não é mais canto para a glória de Deus. Pai do Senhor, Kátia, Pai do Senhor, está em ti, Jesus. Pelo sangue de Deus na cruz, que provas virão, investida do vil tentador. Uma condenação há, está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu já passei. Difícil, Senhor. Do vil tentador, o passado vem separar. Acreditar, se força e vigor, a gente lê a palavra. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. 10, 27. A paz do Senhor. Estou começando agora a pregação. Estava na igreja, fui para a igreja. E agora vamos começar a falar da palavra de Deus. Vamos falar sobre Isaías 10, 27. Aleluia. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós vamos falar de jugo, de unção, que a unção ela quebra todas as enfermidades. A unção ela quebra as barreiras. A unção vai quebrando as adversidades, A unção, a ação de Deus, unção e ação. Glória a Deus, unção e ação, unção e ação. Quando Deus ele age em nosso favor, aleluia, ele vem ao nosso socorro. Glória a Deus. Em ti, Jesus. Glória a Deus. Que desce da cruz, etc. Que prova virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é soberano. A força vem do Senhor. Mas o Senhor, Eni Braga. A força vem do Senhor. A unção é vinda do Todo-Poderoso, né? Então nós precisamos da unção de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos enfrentar as batalhas, né? Então, a unção é vinda do Todo-Poderoso em favor do seu povo. A unção que despedaça o jugo. Deus faria seu povo forte, né? De repente, as coisas acontecem. De repente, as coisas acontecem. E a crise vem. A crise vem. Enfermidade ou problema familiar, né? E outras coisas surgem. Quantas coisas surgem na nossa vida? Então, de repente, está tudo tão bem e de repente as coisas acontecem, né? De repente as coisas acontecem. Glória a Deus, Eni, que a sua cabeça passou. Glória a Deus, vai ficar boa em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus afirma que há esperança. Ó, Deus dá unção, derrama unção, né? Deus vem em nosso favor para nos socorrer, mas a palavra de Deus afirma que há esperança. Ao cheiro das águas, tudo muda. Tudo muda. Ao cheiro das águas, tudo muda. A presença do Espírito Santo, que vem nos ajudar. Boa noite, Deli, Cátia Pedro, Eni Braga. Sejam bem-vindas. Então, quando lá em Jó 14, 7, 9, diz que há esperança para a árvore cortada. Há esperança. A vida é assim. Há dias de alegrias, outros de tristezas, né? Há momentos de grandes vitórias, outros de decepção. Essa vida é imprevisível. O texto sagrado fala da árvore cortada. Jó vivia um momento, aleluia, difícil da sua vida. Jó, de cortes em todas as áreas da sua vida. Jó vivia. Mas quando ele disse que há esperança, há uma esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. Deus corta, Deus poda. Esse cortado, esse podado, pode vir de Deus, porque quando Ele quer nos corrigir, nos consertar, Ele quer que nós cheguemos mais perto dEle, fique mais ligadinha com Ele. Então, Ele faz isso, porque Ele pode. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem um poder de cortar, de podar, né? Ele pode. Ele corta os galhos improdutivos. Ele corta.
Pai do Senhor, pastora Ângela Pedro. Então, Deus, ele corta os galhos improdutivos. Improdutivos são objetos que não produzem frutos. Improdutivos, que não se consegue desenvolver. Ele não consegue se desenvolver. É uma pessoa frustrada, né? Se torna uma pessoa frustrada, que não ocasiona resultado nos seus trabalhos. Então, é improdutivo. É improdutivo. Então, Deus corta os galhos improdutivos, tira os galhos secos. Deus não se engana com os galhos, porque Ele conhece tudo. Então, Ele não se engana com os galhos secos. Aleluia. Com os galhos que deve ser cortado, porque Ele conhece, Ele sabe. Glória a Jesus, aleluia. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Pois tudo Ele faz para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, o que é que Deus, Ele corta de nós? O eu. O eu pode ser o responsável do corte, o eu, o orgulho, né? Pode ser nós mesmos. Então, Ele nos poda. Ele é uma decisão precipitada, uma palavra mal colocada, né? Uma palavra mal colocada, aleluia. Um tempo gasto, um algo fértil. Por isso que o texto diz que é o Senhor, aleluia, Ele corta os galhos improdutivos. Os galhos improdutivos. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Hugo. Hoje comecei mais tarde, porque eu fui para o culto da minha igreja e o culto acabou quase 9h30. Então, até chegar em casa, se ajeitar, arrumar. Então, por isso que eu comecei agora, às 10 horas da noite. Né? Mas nós vamos continuar aqui. Segundo Reis 25, fala-se da doença de Ezequias. Fala-se da doença de Ezequias. Em hoje, né? E eu estava ouvindo hoje, aqui, antes de eu entrar nesse detalhes que eu ia falar, aqui em Isaías 10, aonde eu li, que fala sobre o jugo, que Deus vai despedaçar o jugo, né? Ele vai despedaçar o jugo, aleluia. E o Senhor, Ele tem poder para quebrar o jugo da nossa vida, as enfermidades, né? Ele diz que acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Esse texto de Isaías 10, aleluia, fala que Deus é fogo e labareda. É fogo e labareda, né? O Deus de Israel apresenta como fogo e labareda.
A Bíblia revela o fogo como um elemento purificador, renovador e transformador. O próprio Deus se manifesta em fogo, em várias partes das Escrituras. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, sagrada em Deuteronômio 9:3, o próprio Deus se apresenta como um fogo que consome e destrói os adversários do seu povo. E eu falando da doença de Ezequias todo conhece essa história, né? Que Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade e que Deus usou o profeta Isaías para falar com ele sobre essa enfermidade, que ele colocasse a sua casa em ordem, que certamente morreria, né? Ele morreria. E a Bíblia relata que diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede, começou a orar e apresentando a Deus as coisas que ele fazia para Deus. Ele dizendo para Deus que ele sempre foi fiel a Deus, né? E ali o próprio Deus usou o próprio profeta que tinha levado a mensagem para ele, mandou ele retornar e dizer que tinha ouvido as suas orações. Porque Deus, ele ouve a nossa oração. Ele atende o nosso clamor. Quando a gente ora com o coração aberto para Deus, né? O Senhor, ele ouve o nosso clamor. E hoje eu estava ouvindo a abertura da convenção das Assembleias de Deus, daqui em Madureira, Rio de Janeiro, a qual eu faço parte, né? Sou membro das Assembleias de Deus de Madureira. E está acontecendo a convenção. Ela começou ontem, terça-feira, e vai até sábado, a convenção. Ela está sendo na Matriz Madureira, aqui no Rio de Janeiro. E eu estava ouvindo o testemunho do bispo Samuel Ferreira, né? Que é o irmão do o bispo Abner, que é o meu pastor, né? O bispo Abner, pastor presidente. E eu estava ouvindo aquele testemunho, o bispo contando o que Deus fez com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, né? Eu achei aquele testemunho, ele contando, relatando o testemunho do pai e da mãe dele, da mamãe dele, né? E da sua esposa. Pai do Senhor, Luzinete, seja bem-vinda. E ali, quando ele disse que o pai dele se internou em um quarto, a mãe no outro, né? A esposa foi visitar e ali também ficou internada, né? E o que me chamou a atenção de todo aquele testemunho que o bispo Samuel Ferreira estava relatando para a igreja, o poder de Deus na vida dos pais dele, da mãe e da esposa, a cura que Deus fez na vida do pai, na vida da mãe. E o mais interessante que me chamou a atenção quando ele contou da esposa, que a esposa foi visitar a mãe, a sogra e o sogro. E ali ela, de repente, que ela ficou toda inchada, né? Inchada, e ficou logo lá internada. E os médicos aí fizeram lá uma chapa nela e
disse que ela estava com câncer na pâncreas, né? E ele disse que ele falando, né? Ele contando, dizendo que ele não ia operar, deixar operar a esposa dele, que ele primeiro ia conversar com o médico da esposa. E aqueles médicos ali não entendeu, porque se ela estava ali no hospital com os médicos, mas aquele médico que ele se referiu naquele momento foi o médico Jesus, o médico dos médicos, o médico dos médicos, o médico que cura, o médico que sara, o médico que liberta, o médico que faz coisas impossíveis. Aquilo que o homem não pode fazer, o médico Jesus faz. E ele disse que foi para casa, orou, foi orar, e no outro dia ele voltou e falou para aqueles médicos que queriam operar a esposa dele, que o exame já tinha dito lá que ela estava com câncer na planca, né? E ele disse para aqueles médicos que fizessem um novo exame na esposa dele. E o resultado que desse, se tivesse que ele autorizava a operar. E ali, quando aqueles doutores lá fizeram o exame na esposa dele, tinha sumido tudo, não tinha mais nada ali, não tinha nada. Eu fiquei assim impactada com o testemunho dele, ele contando, relatando o cuidado de Deus com o pai dele, com a mãe dele, uma coisa gloriosa. E o que mais me chamou a atenção foi o da esposa. Porque eu sempre estou ensinando aqui nessas pregações que eu faço, e mesmo na igreja, quando eu falo, eu sempre falo, antes de qualquer atitude, busca primeiro Deus. Primeiro busca Deus. Asa morreu porque ele apareceu com uma doença nos pés. E em vez de ele procurar o Deus de Israel, não. Ele procurou os médicos. Então, eu sempre ensino, antes de procurar o médico, primeiro, procure Deus. Aí Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe ensinar se você deve ir ou não. O próprio Deus vai agir em seu favor. Porque às vezes é laço, é seta, é livramento que Deus quer dar, né? Quer dar livramento. Quando, uma certa vez, o meu neto estava doente. Aí eu fui para a igreja. E na igreja que eu congrego, eu pedi oração pelo meu neto, que ele estava doente, estava dando febre. E ali, quem fez aquela oração foi o pastor Antônio Ibrahim. Ele fez a oração e ele disse, quando ele orou, o pastor Antônio Ibrahim disse, Senhor, tira essa criança do CTI. Aí eu disse comigo mesmo, mas ele não está no CTI, eu comigo mesmo. Mas o irmão, quando ele orou, o pastor, ele estava orando, ele disse, Senhor, tira essa criança do CTI. Ali era Deus já mostrando para o pastor Ibrahim que o menino, ele já via o menino no CTI. Mas ele não estava no CTI.
Mas Deus já estava mostrando para o irmão ali, pela oração, pela revelação. O irmão, ele já estava vendo o menino no CTI, só que o menino não estava no CTI, mas ele já estava, a visão, ele já estava vendo. Tanto é que ele disse, Senhor, não deixa esta criança no CTI. Mas ele não estava no CTI, como eu estou falando. Fui para casa, né? Eu fui para casa. Nessa época eu morava lá em São Gonçalo. E ali, quando foi no outro dia, isso aconteceu em um sábado. Eu estava aqui no Rio, eu tinha vindo para os cultos de domingo, e eu tinha estado na consagração, que era a consagração de sábado que tinha, ao sábado. E ali eu pedi a oração e o pastor Ibrahim, ele fez a oração. E ele disse, Senhor, não deixa essa criança ficar no CTI. Aí fui para casa, aqui mesmo no Rio, na casa da minha outra filha, porque eu morava lá em São Gonçalo. Aí eu liguei para minha filha, já no sábado, eu liguei para minha filha. E a minha filha já tinha levado o meu neto lá para o hospital. E ela disse, mãe, a médica disse, se passasse mais algumas horas, o menino poderia vir a óbito. Porque eles correram logo com a criança no sábado. O nosso Deus é um Deus dos milagres. Meu neto passou mal de sexta para sábado. Sábado foi levado para emergência, com febre alta e dor de cabeça, né? Da emergência, ele foi removido de ambulância para o hospital. Ele ficou sábado, domingo e segunda-feira no UTI. Como o irmão, o pastor Ibrahim, tinha visto através da oração que ele tinha feito. O menino ficou na UTI. Na terça-feira, pela manhã, ele ficou sábado, domingo e segunda, 3 dias lá na UTI. Quando foi na terça-feira, pela manhã, a fisioterapeuta respiratória, né, passou lá e disse que ela tinha escutado os pulmões do garoto, estava bom. Provavelmente, ela disse, ele, que era o meu neto, desceria por quarto. E ela disse, no máximo amanhã, que seria na quarta-feira, né? Já era terça-feira. Na quarta-feira, ele desceria para o quarto. E ela disse, ele vai ter alta lá para quinta ou sexta-feira. Só que o meu neto, ele iria fazer aniversário numa terça-feira. Naquela terça-feira mesma, que o médico tinha falado, que ele, talvez na quarta-feira, ele descesse para o quarto e teria alta lá para quinta, sexta-feira. Então, naquela terça-feira mesmo, seria o aniversário dele, do menino.
O menino estava com 6 anos de idade. E ele falou para a mãe, lá dentro do UTI, ele disse, mãe, eu queria passar meu aniversário na minha casa, eu não queria passar aqui no hospital. A menina disse, então ore a Deus, peça a Deus, para Deus te tirar daqui, desse UTI, e levar você para casa. Deus pode fazer isso. Ela falou isso para a criança. E a criança orou a Deus do jeito dele, que ele sabe orar, né? E na terça-feira mesmo, Deus mudou a história do meu neto. Naquela mesma terça-feira, que ele iria passar, ele talvez na quarta-feira ele descesse para o quarto, e talvez na quinta ou sexta-feira ele fosse ter alta. Deus mudou a história daquele garoto. Deus ouviu a oração daquela criança. Aquela criança dali do UTI, ele foi direto para a casa dele. À tarde, já na tardezinha, a doutora voltou lá e deu alta para o garoto. Disse, você está de alta, você não tem nada. Fizeram o exame lá, não acusou mais nada. E o garoto saiu no dia 9 de julho, que era o dia do aniversário dele. Ele estava com 6 anos de idade, ia fazer 7. Ele saiu do UTI direto para casa. Para casa. Entendeu? Para casa. Então, falando do poder de Deus, da cura, da oração, o que Deus fez com o pai do bispo Samuel Ferreira, com a mãe dele, que também os dois estavam internados no mesmo hospital, só em quartos separados, e depois a esposa. E o poder da oração, ela solucionou, Deus solucionou as 3 coisas. O pai dele saiu do CTI, que estava no CTI, saiu do CTI e foi para casa, assim ele contou. A mãe dele, cirurgia aberta, já tinha feito 3 cirurgias, de repente tudo normalizou, a esposa dele ficou boa, não tinha mais nada, aquilo que o médico disse que tinha já não era mais. O poder da oração. E quando o pastor Antônio Ibrahim falou que Deus tira essa criança do CTI, naquele momento eu não entendi, porque ele não estava no CTI, mas o Senhor estava dizendo que ele iria passar no CTI para o UTI, mas do UTI ele ia sair para a sua casa, como aconteceu. Então, quando nós falamos do poder de Deus, o poder da oração, a força da oração, Ezequias, quando ele recebeu o recado que ele iria morrer, rapidamente ele virou para Deus. A Bíblia diz que ele chorou muito. E o Senhor disse para ele, eu ouvi as tuas orações, as suas lágrimas. E mandou que Isaías, a Bíblia diz que Isaías estava no pátio ainda do palácio lá do rei Ezequias. E o Senhor mandou ele voltar. Aleluia. O meu filho caçula, quando ele tinha 2 anos de idade, ele passou por um processo. Eu fui numa oração. E lá nessa oração, Deus usou uma mulher e falou para mim. E disse que estava dando livramento a um dos meus filhos. Aquela mulher entregou para mim. Disse, olha, irmã, eu vejo Deus te dando um grande livramento a um dos seus filhos. Amém. Quando as pessoas entregam as coisas para mim,
Eu guardo, eu recebo, eu guardo. Eu disse amém. Uma semana depois de que eu tinha recebido aquele recado, o meu filho, ele apareceu do nada. A barriga dele começou a crescer. E ele tinha 2 anos de idade. A barriga dele cresceu de uma tal maneira que ficou. Parecia que ele tinha engolido uma bola, aquelas bolas grandes. E quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorada. E eu e meu esposo pegamos ele e levamos a uma clínica. Porque naquele tempo eu tinha plano de saúde. Tinha plano de saúde. Hoje meu plano de saúde está lá no céu. Meu médico está lá no céu. Vem tudo de lá para mim. Meu plano de saúde. Mas naquele tempo eu tinha um plano de saúde. Um plano de saúde até bom na época, né? Tudo bem. Cheguei naquela clínica com aquela criança, com aquela barriga enorme. Aquela pediatra, na época, ela olhou para o garoto, examinou o garoto. Ela disse: mãe, toma aqui essas papeladas. Toma aqui essas papeladas e leva este menino agora lá para o hospital Balbino, ali em, acho que é Ramos, é Olaria, que tem esse hospital Balbino. É um hospital particular que tem ali. E ali a gente saiu com aquelas papeladas, aquelas ordens para internar o garoto, né? Que ela ia para lá, que ela ia rasgar a barriga do meu filho para ver o que é que tinha dentro da barriga do garoto. Por que a barriga do garoto estava tão grande, daquele jeito? E eu saí com aquelas guias de internação e fui. Quando eu botei o pé fora daquela clínica, me deu aquele estalo na cabeça. Eu lembrei do recado que Deus tinha dito para mim, que Ele iria dar um livramento a um dos meus filhos. Eu disse para o meu marido, eu disse, nós não vamos para essa clínica, para esse hospital. Nós vamos para casa. Primeiro vamos para casa. Aí, o meu marido na época, ele não era evangélico naquela época. Ele ficou retrucando. Ele ia, você é quem sabe. Olha a vida da criança. Eu disse, não, vamos para cá. Ele botou o menino no colo e fomos para casa. Cheguei na minha casa, eu orei o Salmo 91, primeiro em cima do garoto. Apresentei aquelas papeladas todas na minha mão, que aquela médica tinha dado. E eu disse, Senhor, dá-me a tua direção agora. Para onde eu vou levar o meu filho? Porque o Senhor disse que iria dar livramento. E ali, irmãs, Deus ele é fiel com a sua palavra. O Espírito Santo de Deus, no mesmo instante, ele disse assim para mim, vá para o Largo do Bicão. Mandou que eu viesse para o Largo do Bicão com a criança. Eu disse, Largo do Bicão. Eu chamei o meu marido, eu disse, vamos para o Largo do Bicão com ele. Deus está mandando a gente ir para o Largo do Bicão. Eu vou obedecer a voz de Deus, vamos para o Largo do Bicão. Quando nós fomos para o Largo do Bicão, o meu marido com aquela criança no colo, não tínhamos carros, a gente não tinha carro. Como não era tão longe, fomos a pé mesmo. Quando eu passei pela porta de uma clínica que tinha aqui no Largo do Bicão, era uma clínica de crianças, infantil.
Essa clínica, depois de um tempo, ela acabou. Ela agora virou até, parece que é uma veterinária agora. E ali, eu disse, o Espírito Santo de Deus disse para mim, entra ali. Eu entrei com o garoto. A clínica estava lotada de criança, porque era clínica infantil. Aí eu falei com amor, com a recepcionista. Quando ela viu o estado do meu filho, com aquela barriga tão grande, o bichinho tinha 2 anos de idade, ela disse, a senhora vai passar na frente de todos. Eu sei que aqui tem muitas crianças que estão precisando do atendimento médico, mas o seu é um caso de urgência. E ali eu passei na frente daquelas crianças que já estavam ali, aleluias, e entrei com meu filho dentro daquele consultório. Quando aquele doutor mandou eu deitar o garoto, meu marido deitou ele na maca, ele olhou, apertou a barriga do garoto de um lado, apertou de outro. Ele disse, eu já sei o que é que seu filho tem. Toma aqui esse remédio, essa receita. Passa na farmácia e dá para ele. É só uma dose única. E o seu filho vai ficar bom. Assim mesmo, irmã. E o nome daquele remédio que aquele doutor tinha passado para ele era um remédio tipo do tamanho de um vidrinho, aquele remédio chamado Epoclé, que as pessoas tomam para o fígado. Só que o nome daquele remédio chamava-se Zetel. Zetel. Era um vidrinho pequeno com uma dose única. E ali saímos com aquela criança, passamos na farmácia, compramos o remédio, cheguei em casa, botei a criança, dei para a criança beber aquele remedinho todo, aquela dose única, como o doutor tinha mandado. E quando aquele garoto tomou aquele remédio, não levou, irmão, não levou coisa de 15 minutos. O garoto começou a passar a mão na barriga e falou para mim que ele queria sentar. Eles tinham um tronozinho, que mãe, quando criança é pequena, elas compram aqueles piniquinhos, tipo um trono, com carinha de bicho, de coisa, né? E ele tinha o delezinho, até azulzinho, e aquele garoto sentou ali naquele tronozinho dele. Irmã, parecia bola, aquelas bolas de encher que você enche, e ela vai esvaziando aos poucos. O garoto só soltava aquele vento, aquele vento, aquele vento. A barriga do garoto murchou de uma tal maneira, acabou aquela doença, acabou tudo. Eu agradeci a Deus pelo livramento que Deus tinha dado ao meu filho naquela época. Porque se eu fosse me desesperar, como eu li aqui, que às vezes são atitudes que nós precisamos, não podemos tomar atitudes precipitadas. Às vezes o desespero, ele faz você cair no abismo, faz você cair numa cilada, porque você, em vez de procurar Deus primeiramente para tomar atitude e ação, você não toma, aí corre desesperado para o médico. Olha, se eu levo ele lá para aquele hospital Balbino, e lá aquela doutora, ela ia abrir a barriga do meu filho, era só gases que estavam na barriga daquela criança. Aquela criança poderia vir a óbito, vir ter complicações.
Mas glória a Deus por Deus me dar a sabedoria e lembrar do que a irmã tinha dito, que ele ia, aleluia, que ele ia dar livramento a um dos meus. Irmã, Deus, ele é fiel. Deus, ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de curar. O Senhor, ele tem o poder de curar, de livrar. Esse mesmo menino meu, ele apareceu. Era uma época de carnaval e a minha cunhada, ela veio para minha casa. E ali fomos, lá na Praça do Carmo, aqui na Praça do Carmo. E lá as crianças, elas viram aquelas bolas, que era a época de carnaval, que eles saíam batendo aquelas bolas, que fazia aqueles barulhos. E a minha cunhada, fazendo vontade do filho, ela comprou uma bola daquela. E justamente aquela bola, ele bateu no chão. Quando aquela bola voltou, aquela bola bateu no ouvido do meu filho, esse mesmo filho que eu contei, esse livramento que Deus deu. Ele tinha 2 anos de idade nessa época também. E ali, o garoto, no outro dia, o garoto apareceu com o ovinho dele inchado, muito inchado, e vermelho, da cor de um tomate. E ali eu comecei a orar a Deus, buscando a Deus. Levei ele ao médico. E ali o médico disse: Pai do Senhor, Verônica Lírio. E ali o médico disse para mim que aquela pancada que tinha batido no garoto, no ovinho do menino, tinha virado uma hidrocele. Uma água, tinha criado uma água, e aquela água, ela subia e descia. Quando ela descia, o ovinho do garoto ficava do tamanho de uma laranja. Quando aquela água subia, o ovo do garoto voltava ao normal. Uma coisa impressionante aquilo. E eu disse, eu não vou. E o médico disse que teria que operar. Ele tinha que ser operado. Mas eu, como sempre, desde o início da minha fé, da minha convenção, eu sempre gostei de botar primeiro Deus em primeiro lugar, à frente de tudo. À frente de tudo. Se ele determinasse que seria para ir para o médico, iria. Se não, eu continuava na busca, na oração, no pedido de Deus, para que Deus curasse. E ali, irmãos, para resumir, aquele garoto foi marcado 3 cirurgias para ele. Todas as 3 cirurgias que foi marcada, sempre vinha um empecilho e um impedimento. E olha que nós tínhamos, naquela época, como eu falei, eu tinha o plano de saúde, era um plano de saúde bom. Mas toda vez que marcava a cirurgia para ele, sempre tinha um impedimento. Às vezes o anestesista faltava. Quando o anestesista faltava, aí faltava o médico. Era assim, era uma coisa mesmo que Deus estava dizendo para mim que quem ia fazer a obra era Deus, não era o homem.
Deus não ia permitir, assim como não permitiu abrir a barriga do meu filho, também Deus não permitiria eles rasgar, cortar o ovo do meu filho para tirar aquela água. E ali eu comecei a orar. Irmãs, fazia campanhas com ele. Eu carregava ele no meu colo. Subia a ladeira e descia a ladeira com aquela criança nos braços. Teve uma época que eu fiz uma campanha numa igreja. Irmãs, durante aquelas 7 semanas da campanha que eu comecei naquela igreja, aquela igreja era no alto, era uma ladeira que subia. Chovia, era sempre à noite. Aquela igreja só fazia aqueles cultos à noite. Eu subia com aquela criança debaixo de chuva, debaixo de temporal, mas não perdia a campanha. E orando. Aí nesse meio tempo, já o meu esposo já era evangélico, já era novo convertido, ele. E ali a gente orava, nós dois orávamos, a gente ungia ali o ovo do menino. E Deus, pela sua infinita misericórdia, do nada, aquele garoto ficou curado, ficou bom daquilo ali. Quando nós voltamos para o médico disse que ele não tinha mais nada, que aquilo ali tinha desaparecido. Pelo poder da oração, o poder que Jesus fez no passado, ele opera no presente. Ele é Deus que cura. Basta você confiar. Quando você confia, quando você entrega tudo na mão de Deus, Deus faz. Deus faz. Porque Ele é fiel. A cura de uma mulher paralítica, aqui em Lucas 13, 11. A Bíblia diz aqui que ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aquela mulher, ela era uma mulher corcunda. Aquela mulher era corcunda. Aquela mulher, ela não levantava a sua cabeça para nada. Aleluia. Por quê? Porque ela era corcunda. Aleluia. Deus, Ele é poderoso para curar. Aleluia. Para dar vitória. E aquela mulher que andava curvada, Deus fez uma obra na vida dela. E olha, e tem enfermidades, às vezes tem enfermidade que você pensa que é para o homem, mas não é. É para o Senhor curar. Porque tem coisas que você tem que ir sim lá para o médico, mas tem enfermidade que é Deus que faz a obra na vida e expulsa o mal. Ele expulsa o mal. Aleluia. E aqui, glória a Deus, quando que a Bíblia relata aqui, a mulher enferma, somente em Lucas é mencionado, Lucas menciona essa mulher corcunda, que passou 18 anos olhando para o chão, incapaz de andar ereta.
daquela mulher. Ou sentar-se, você já pensou? Um ser humano passar 18 anos olhando só para baixo? Aleluia! Ela não podia nem se sentar, ou até mesmo se esticar. Ela não podia, suas costas. Ela não podia esticar as suas costas, recurvada, não podia. E Jesus e seus discípulos estava passando por sua cidade, na Pérea, no caminho entre a Galileia e Judeia. E entraram na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga. No sábado, era no sábado, para ensinar. Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Jesus sentiu profunda compaixão pelo drama daquela mulher. Aquela mulher, ela estava ali. Aquela mulher curvada. A mulher corcunda. Ela estava ali. Ele teve tanto compaixão dela, ele a tocou. Ele tocou e ela foi curada. Olha, Jesus só tocou nela. Quando o centurião foi pedir para Jesus, ele disse: basta só uma palavra e meu criado será curado. Irmã, quando Deus ele quer curar, ele não faz meio termo, ele cura na hora. Tem coisas que a gente tem que esperar ele fazer, mas tem coisas que ele faz imediato. Imediato. Aqui, ele tocou ela e ela foi curada. Quando o chefe da sinagoga o repreendeu por realizar a cura, desrespeitando a lei do sábado, Jesus expôs com veemência e incoerência daqueles homens que levaria um boi para beber água no sábado, mas se opunha a cura de uma sofredora, É muito singular que Jesus se refira a ela como uma filha de Abraão, a filha de Abraão, já que normalmente só se falava nos filhos de Abraão. Jesus deu àquela mulher, aleluia, humilde, uma posição de honra diante dos altivos religiosos, ao afirmar que ela também pertencia à família de Abraão. Mas aqueles homens, eles se levantaram contra Jesus. Por isso que Jesus disse para eles: olha, você não dão água ao seu boi não, aos sábados? Você deixa eles com sede? Você só vai dar água para ele domingo, segunda, terça, quarta, sábado eles ficam com sede o dia todo? Foi o que Jesus quis dizer para ele. Como é que eu não posso libertar esta mulher? Esta mulher que é escrava de Satanás. Satanás vinha escravizando, oprimindo aquela mulher há 18 anos. Depois do terno toque de Jesus, aquela filha de Abraão, olha, ela esticou as costas,
alcançou sua plena estrutura diante dos filhos de Abraão, que talvez estivesse de cabeça baixa, envergonhados, de tanta vergonha, levantou a fonte pela primeira vez em 18 anos para a glória de Deus. 18 anos, aquela mulher andando curvada, ó, só olhando para o chão. E Jesus chegou e fez aquela maravilha na vida daquela mulher. Não há nada que honre mais o Salvador do que um coração cheio de gratidão e um espírito de adoração. Aleluia! E quando Jesus ele falou, essa mulher estava acorrentada por Satanás. Ela sofria de uma enfermidade na coluna. Provavelmente alguma espécie de fusão das vértebras que fazia com que andasse encurvada. A enfermidade, que já durava 18 anos, era causada por atividade demoníaca, iniciada por Satanás. A mulher não pediu para ser curada. O ato de restauração, aleluia, foi iniciativa de Jesus, que teve compaixão dela. A cura da mulher causou polêmica. Por quê? Porque Jesus curou no sábado. Jesus curou aquela mulher no sábado. Por isso que ele falou para eles. Ele disse, se seu boi está com sede, vocês não vão dar água para eles? Esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que nós buscamos. Aleluia. Por isso que Jesus é o Deus da misericórdia. E aqui para nós encerrarmos, quando diz que o vinicultor misericordioso, por meio desta parábola do vinicultor misericordioso, o Senhor Jesus Cristo nos revela, ele nos revela a sua disposição em conceder sempre uma segunda oportunidade ao homem, e ao mesmo tempo nos mostra que o agricultor divino anda observando quem está dando fruto ou não. O nosso Deus é o Deus da compaixão e da segunda oportunidade. Ele está pronto a investir em cada um de nós para que possamos dar frutos. E nós precisamos dar frutos. Dar frutos. E quando eu trouxe de início a palavra que Deus falava lá em Isaías, 2 Reis 20, 20, sobre a doença de Ezequias, que Ezequias ficou doente, o profeta Isaías foi lá profetizar para ele, aleluia. A história de Ezequias, nós vamos aprender como a oração
pode reverter situações difíceis, até humanamente irreversível. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração possui um poder limitado. Orar é invadir o terreno do impossível. Orar provoca o sobrenatural. Aleluia! Foi o que eu contei, relatei sobre o testemunho que o bispo Samuel Ferreira contou sobre a mãe dele, o pai e a esposa, ontem, na abertura da convenção, né? Eu achei aquele testemunho impactante. O testemunho que eu contei do meu filho, que Deus deu livramento e meu filho não precisou os médicos cortar meu filho, nem nada. Não precisou. O meu neto, que eu contei, que ele saiu do UTI direto para casa. O milagre que Deus fez na vida do meu neto. Então, a oração possui um poder ilimitado. Orar é invadir o terreno do impossível. Quando você ora, você está invadindo o terreno do impossível. Orar provoca o sobrenatural. Provoca o sobrenatural pelo poder da oração, pela sua oração. Provoca o sobrenatural. A oração de Ezequias conseguiu reverter uma sentença dada pelo próprio Deus, porque Deus tinha decretado para ele que ele iria morrer. Quando ele disse: coloca a tua casa em ordem, coloque sua casa em ordem, que certamente você vai morrer e não viverás. Foi o que Deus fez com ele. Mandou ele, aleluia, colocar a sua casa em ordem. E o que é que Deus fez? O que é que ele fez, Ezequias? Ele correu para os pés de Jesus. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar a Deus. Busca a Deus nas suas orações. E aqui o profeta Jonas disse, olha: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a minha oração no templo da tua santidade. Do ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e foi livrado da morte. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou o poder ilimitado da oração. Você vê que a oração, ela não tem limite, irmão. Ela é ilimitada. Basta você se dedicar a ela. E ela vai mover o coração do nosso Deus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Tiago, ele é enfatizada a eficácia da oração de um justo. Aleluia. De um justo. Quando ele diz a oração do justo, muito pode seus efeitos. A oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar a sua sentença do juízo, como ele fez com
o rei Ezequias. Ele revogou. Aleluia. Ele revogou, olha. A oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. Segundo Reis, o versículo, capítulo 20 e o versículo 5, quando ele disse, volta a dizer a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quem é que não gosta de orar? A oração é o nosso alimento. A oração é o nosso sustento. Você confiar em Deus, crer em Deus. A humilhação de Manassés fez com que o Senhor revogasse a sua sentença condenatória. Jesus revogou a sentença de morte contra a mulher adúltera, que foi pega em flagrante. O que de acordo com aleluia, com a lei de Moisés, era uma sentença irreversível, era uma lei. Mas o que foi que Jesus fez, defendendo aquela mulher? O que é que ele disse para aquela mulher? Para aqueles acusadores? Não tem pecado, atira a primeira pedra. E ali Deus livrou aquela mulher da morte, porque aquela mulher seria apedrejada. Davi disse, o nosso Deus é Deus de salvação, e Jeová, o Senhor, pertence à saída para escapar da morte. O profeta Sofonia escreveu, o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verá mais o mal algum. Conclusão para nós orarmos. Aprendemos por meio destas mensagens que o nosso Deus é misericordioso, compassivo, cheio de graça, de bondade, e que suas grandes misericórdias são a causa de não sermos destruídos. Ele pode revogar todas as sentenças contrárias da nossa vida. Basta somente eu e você confiar nesse Deus que tudo pode fazer por nós. Eu hoje contei esse testemunho sobre o poder da oração, o poder de você estar vigiando com aquilo que Deus fala com você. Porque se eu fosse me precipitar, irmã, aleluia, sabe o que queria acontecer? Eu poderia ter perdido meu filho com 2 anos de idade, se eu fosse me precipitar, porque o desespero, às vezes, faz você tomar atitudes
que não é para ser tomada. Vamos orar nesta noite. Vamos pedir a Deus para que Deus venha nos dar uma noite de paz. Confiar em Deus. Não tome nenhuma atitude à toa. Sempre que tiver qualquer coisa, primeiro, ore a Deus, busca a Deus. Eu já passei, irmãs, por cada situações difícil na minha vida, de eu pensar que eu iria morrer mesmo dentro de minha casa. Morrer, mas eu dobro o meu joelho, eu busco a essência de Deus, eu busco a unção de Deus, eu busco o livramento de Deus em primeiro lugar. Agora, se Ele disser para mim, vá, Ereni, vá para o médico, eu vou. Mas se Ele não falar para eu ir, eu não vou. Quando Ele diz, basta somente confiar, crer. Não tem nada melhor do que você crer em Deus. Você crer, você confiar no que Ele é capaz de fazer por nós. Aleluia! Porque todo ser humano, ele passa situações difíceis. Eu estava ouvindo o testemunho do bispo Samuel Ferreira. Quem olha para aqueles homens, diz que aqueles homens não tem nada, não sente nada. Olha, Deus tremendo. Eles também passam por provações. Eles também passam por tribulações. Eles são provados por Deus. Eles. E ele, quando ele contou o testemunho do bispo Samuel, do bispo Manuel Ferreira, da bispa Irene, a bispa Keila, sua mãe, seu pai, sua esposa, eu disse, Senhor, muitos olham para esses homens e pensam que esses homens não passam por nada, mas eles passam também. Eles passam, porque Deus, Ele prova, Ele nos prova, Ele prova o amor dele sobre nós. Ele prova, irmão. Se você é provada por Deus, dá glória a Deus. Busca a Deus em oração. Peça a Deus direção. Porque Deus, Ele é a solução para a sua vida, para lhe dar escape, para cortar os laços na vida dos seus filhos afastados da igreja. Busca a Deus. Seu esposo que não é um cristão, busca a Deus, que Deus dará a solução. Um dia Deus, Ele entra com a providência, mas o segredo é orar, perseverar, buscar a Deus. Olha, se o bispo o bispo Samuel Ferreira aceitasse aquilo que os doutores queriam e logo operar a sua esposa, a bispa Keila. Não, ele disse não. Vou primeiro conversar com o médico dela. Achei aquilo lindo. Ele disse, vou conversar primeiro com o médico dela. E ele foi conversar com o médico dos médicos. Alabaxergue, aleluia. Ele foi conversar com o médico, o doutor verdadeiro. Aleluia. E o Senhor
operou, deu resposta para aquele irmão, para o bispo. O bispo Samuel Ferreira. Quando ele voltou no outro dia, ele disse: faz outro exame na minha esposa e vamos ver se ainda está lá aquilo que mostrou lá nos exames. E não tinha nada, irmão. Olha, tremendo. Deus tremendo. Não tem coisa melhor do que você confiar no médico dos médicos. Confia neste Deus poderoso. Tem coisas que o homem faz, o médico faz, mas quando o Senhor te dá a direção para você ir, Ele já preparou tudo lá. Ele já preparou os enfermeiros, Ele já preparou o doutor, a mão do doutor, Ele já fez tudo. Porque Ele é o nosso doutor verdadeiro. Mas Ele usa a mão do homem também para operar. Porque Ele opera. Aleluia. Uma certa vez, vou contar essa para a gente encerrar. Eu estou até aqui ainda porque eu comecei tarde hoje. Comecei já era mais de 10 horas, porque a minha igreja acabou 9h30, então comecei já tarde. Uma certa vez eu me apareceu uma hernia aguinal, né, do lado, na minha virilha, né? Ele era do tamanho de um limão. E eu procurei o médico. Ele disse: a senhora vai ter que ser operada. A senhora tem que ser operada, porque senão isso vai estrangular na senhora. Eu disse: tá bom. Aí marquei a cirurgia na época. Na época eu tinha marcado aquela cirurgia. Isso tem muitos anos, irmão, muitos anos. Isso tem mais de 20 anos. E aí aquele doutor, ele marcou comigo que era para me operar no mês de janeiro, era um mês de janeiro. Ele disse: dia tanto de janeiro a senhora vem para o hospital, para a senhora ser operada, a senhora tirar esse limão que está aí na senhora. Eu disse: tá bom, pode deixar que eu venho. Irmãs, eu corri para o joelho. Eu corri para o joelho, eu corri para as orações, eu corri para a consagração. E eu comecei a orar, e eu orava, eu pedia para Jesus queimar aquilo, desaparecer com aquilo, que eu não queria passar pela mão de homem nenhum, que eu não ia ser cortada, não ia, e começava a orar, e orando a Deus, e orando. Quando foi na data que o doutor marcou lá que era para eu ir, e eu naquela época, eu trabalhava no hospital de enfermeira, que eu era enfermeira. E quando foi naquela data que ele marcou para eu ir para o hospital, eu fui lá. Eu disse: eu vim, mas não vim para o senhor me operar não, porque eu conhecia os médicos tudo lá dentro, tinha aquela amizade com eles, aquele conhecimento com eles. Eu disse: não. Ele disse: por que você não vai mais operar, Irene? Eu disse: porque eu não estou com nada, eu não tenho mais nada aqui. Pode ver, doutor. E ali ele foi, me fez, examinou, procurou. Ele: não tem nada aqui mesmo não. Para onde é que aquilo ali foi? Para onde é que foi esse limão que estava aí? Eu disse: Jesus queimou. Ele deu risada. Já vi que a senhora é uma crente. Eu disse: eu confio no meu Deus. Agora, tem coisas que tem que ir mesmo. Mas tem coisas que Deus faz. Jesus faz.
Mas antes de tomar qualquer atitude, não estou dizendo para você não ir para o médico não, tá? Mas antes de ir, busca a Deus primeiro, peça a direção. Olha, se eu carrego meu filho com as papeladas para levar lá para o hospital Balbino para ele operar. Poderia ter perdido meu filho naquela época. Poderia ter perdido, mas não. Fui para casa, lembrei do que a mulher falou, que ia dar um livramento a um dos meus, e eu orei e o Senhor deu a solução. Então busque solução de Deus. Então nesta noite nós vamos orar aqui para nós encerrarmos. Nós vamos orar com a nossa amiga Kátia Pedro, Eni Braga, Débora Silva, Ivete Gonçalves, Suelen Souza, Rúbia Natália, Clarice Querino, Deliviana está sempre aqui com a gente, a Clenilda Assis, Leonardo Vicente, Sidneia Souza, Pastora Ângela Pedro, Pastor Hugo Teixeira, Pastor Antônio Ibrahim, Luzinete Gomes, Itamara de Vilaste, Nesseilda Fernandes, Ana Bartolatti, Eleonora Sichel, Flávia Salles, Ozeni Lima, Oswaldina Pereira, Maria Fátima Rodrigues, Ana Paula, Verônica Lírio, Vanderly Almeida e Luana Souza. E agora, por último, a Beta Barbosa e a missionária Adriana Cristina, que entrou agora. Ela agora vai só pegar um pedaço da oração, pegar a oração. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhe, porque quando você compartilha, aleluia, você compartilha. Eu hoje estava lendo, para nós encerrarmos aqui, a palavra de Deus, que eu estou sempre falando aqui para vocês, quando eu peço para vocês compartilhar, lá em 1 Coríntios, eu sempre estou falando essa palavra, mas hoje eu vou me testificar dela, a palavra correta, que às vezes eu falo, mas ela precisa ser correta, dita correta. É 1 Coríntios 3, 6, 8. Quando diz, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, só um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, eu sempre falo aqui, quando eu termino de orar, eu peço que as irmãs compartilhem esse vídeo. Eu sempre falo sobre que eu Apolo reguei, mas hoje eu procurei a palavra certa para vocês
quando vocês compartilham, eu plantei, eu estou pregando a palavra. Apolo regou. Esse Apolo é vocês. Vocês estão regando, vocês estão compartilhando, vocês estão semeando, vocês estão espalhando a palavra de Deus. Aí Deus vai dar o crescimento. Vai dar o crescimento. E vocês, como diz aqui a palavra, ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, quando você faz isso, quando você compartilha essa mensagem que eu estou pregando, hoje eu preguei mais sobre testemunho, o que Deus faz, o que Jesus faz, porque Jesus ele cura, ele liberta, ele é um transformador de vida, ele é um Deus que transforma as vidas, ele transforma a saúde, ele muda a história. Então, vocês que foram chegando por último, vocês compartilhando esse vídeo, você vai ouvir de início até o fim o que Deus fez, as maravilhas que eu contei nesta noite. Então, nós vamos orar aqui os seus nomes, aqui tudo, no caderno de oração, que o meu esposo, ele anota todos os nomes de vocês, aqui no caderno de oração. E eu peço sempre, compartilhe este vídeo, bote na sua página, manda para o pastor Hugo. O pastor Hugo, ele sempre fala comigo, aqui, ele sempre fala aqui, que ele distribui esses vídeos para vários grupos. O pastor Hugo está fazendo a parte dele. Quem vai semear a palavra, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele tem o trabalho de compartilhar, ele distribui sobre, aleluia, sobre os grupos. Então, ele espalha a palavra. Porque quando você espalha, você está semeando a palavra, como eu acabei de ler. Um planta, outro rega e o outro vai espalhar. Vai cuidar de espalhar, de levar a palavra. Sabendo de uma coisa, igreja, que você terá galardão. O Senhor vai te abençoar ricamente. Não desfaça da palavra de Deus. Não desfaça da palavra do Senhor. Não desdenhe da palavra de Deus. Aprenda a valorizar a palavra do nosso Deus. Porque ela é palavra que edifica a nossa alma, a nossa vida. É ela. E através de você, quando você vai compartilhando, você está jogando para outros grupos, para o seu Facebook, você está espalhando a palavra de Deus. Você está semeando. E eu tenho também lá no YouTube. O meu marido, ele sempre coloca aqui, lá no YouTube. Tá lá, tem mais de 170 pregações. Eu estou pregando aqui nesse Facebook desde março, que começou a pandemia, dia 13 de março.
Todas as noites eu estou aqui pregando essa palavra. Então vamos orar agora, que eu já estou com sono. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, eu te apresento nesta noite as tuas filhas, Pai, todas aquelas, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor, os testemunhos que eu relatei nesta noite sobre a vida dos meus, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que cura, é um Deus que cuida, Pai. E o Senhor é o Deus do milagre, é o mesmo Senhor que, aleluia, tirou aquela mulher corcunda que andava curvada, Senhor. O Senhor colocou aquela mulher direita. Aquela mulher, Senhor, que só olhava para baixo. E ela passou a olhar para cima, para o Senhor Jesus Cristo. E que nesta noite, Senhor, o Senhor entre no lar de cada uma das tuas filhas. Senhor, entra no lar da Cátia Pedro, da pastora Ângela Pedro, da Débora Silva, da Ivete, da Sueli, da Rúbia, da Clarice, da Deliviana, Senhor, da Clemilda, do Leonardo, Senhor, da Sidneia, da pastora Ângela Pedro, do pastor Hugo, do pastor Antônio Ibrahim, Senhor, da Luzinete, da Itamara, da Nesseilda Fernandes, Senhor, da Ana Bartolotti, da Eleonora Sichel, da Flávia Salles, da Alzeni Lima, da Oswaldina, Senhor, da Maria de Fátima, da Ana Paula, da Verônica Liro, da Vanderli, da Luana e da missionária Cristina e da Beta Barbosa, Senhor. Entra nesta noite no lar das suas filhas e dê vitória para cada uma delas. No nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo bênçãos sobre a vida das tuas filhas e dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre o teu rosto, o Senhor dê a paz na sua casa, na sua vida, no seu lar. Senhor, toma nas tuas mãos a parentela das tuas filhas. Também eu te peço pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu genro, pelo meu esposo, pela minha família, Senhor. Nos cobre com o teu sangue e nos dá a vitória e uma noite de paz, em nome de Jesus. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, nós começamos a partir das 21 horas, tá? Amanhã é quinta-feira, então amanhã estaremos aqui a partir das 21 horas. Como eu já falei, eu hoje comecei tarde, porque a minha igreja terminou 9h30, então eu comecei hoje 10 horas da noite. Mas amanhã, no nome de Jesus, eu conto com todas vocês aqui. Um beijo no coração de vocês, tá? Não esquecendo, compartilhe o vídeo, porque grande será o seu galardão. Deus dará vitória para cada uma de vocês, em nome de Jesus.